Bem-vindos, então, ao capítulo 3, a primeira parte. Vamos fazer a projeção dos slides. O que trata esse capítulo? Como funcionam as redes de computador e arquitetura OSI, TCP/IP. Alguns conceitos nós já vimos, mas eles aqui vão ser repetidos até para reforçar o aprendizado. Então, as camadas de protocolos e seus serviços são princípios fundamentais da arquitetura de redes. Protocolos a gente vai ver o tempo todo. Nesse capítulo, vamos estudar duas camadas, a de transporte e a de rede. É através da camada de transporte que os serviços de comunicação ocorrem diretamente nos processos de aplicações, que são executados em hospedeiros diferentes. Hospedeiros são os servidores, né, os diversos servidores que existem espalhados pelo mundo. Sistema de nomes e domínios, né, nós já vimos isso, vamos repetir aqui, né? Nomes de hospedeiros podem ser formatados por caracteres alfanuméricos de tamanho variável, e ficaria mais difícil de serem compreendidos e processados por roteadores. Nós já vimos, por exemplo, na Amazon.com é um caractere alfanumérico. Hospedeiros também são identificados pelos endereços IP, que são formados por 4 conjuntos de 4 bytes, parecidos com esse, 192.165.106.20. Então, o DNS, né, é um banco de dados distribuído, implementado em uma hierarquia de servidores de nome servidores DNS. E é um protocolo de camada de aplicação que possibilita que hospedeiros consultem o banco de dados distribuído. Ou seja, no momento que eu digito, né, Amazon.com, é acessado um servidor DNS para que a gente encontre o IP daquele endereço que eu digitei. O DNS é usado por outras entidades de camada de aplicação, o HTTP, né, que é a web, né, que são as páginas da web, SMTP e FTP, que nós já vimos, né, para efetuar a tradução desses nomes, né, de nomes de hospedeiros fornecidos por usuários para endereço IP. Então, no momento que a gente digita lá algum nome, né, o DNS é acessado e traduz esse nome para esse 4 conjunto de bytes aí que nós vimos. Para que o navegador seja executado em um computador de um usuário, é necessário alguma URL. O URL é Uniform Resource Locator, né, que é o localizador de um recurso uniforme. Endereço de rede onde se encontra, né, algum recurso informático. Tá? Então, para que o computador do usuário consiga enviar uma mensagem de solicitação HTTP ao servidor web, é necessária a obtenção do endereço IP dessa URL. Tá? Isso é feito através dos seguintes passos, né? O usuário digita o nome no navegador, aqui o www.exemplo.edu.br, eu já dei o exemplo de www.amazon.com. Né? O navegador transfere o nome para o lado do cliente usuário da aplicação DNS. O computador do usuário manda uma consulta ao servidor DNS, o computador do usuário recebe de volta o IP. Tá? E com esse IP, ele já pode abrir uma conexão TCP com o processo servidor de HTTP. Então, ele já pode, né, ele vai acessar o servidor, né, onde está a informação que o meu computador quer, ele vai buscar essa informação através do IP. Visão geral do funcionamento do DNS. O ideal seria que houvesse um único servidor DNS centralizado, mas isso aí não é possível, né? Por que isso não é possível? Porque essa centralização iria gerar problemas. Por exemplo, se tem um único ponto, e se ele falha, né, para a internet. Existe também um grande volume de tráfego. Se tivéssemos um só servidor DNS, nós teríamos um grande volume de tráfego para aquele servidor. Então, assim, e outra coisa também seria a centralização de bancos de dados distante da maioria dos clientes. Se esse servidor está localizado, por exemplo, nos Estados Unidos, usuários do Japão, a distância seria muito grande. Então, a ideia é descentralizar. Manutenção. Por ser o único banco de dados, necessitaria de atualizações frequentes. Então, outro problema também, se nós tivéssemos um único
né, servidor DNS, né, a manutenção deveria ser constante para que ele jamais falhasse. Então, o DNS utiliza um vasto número de servidores que são disponibilizados de forma organizada, hierárquica e distribuída pelo mundo afora. Tá? Então, vocês têm servidores de nome raiz, tá? Servidores DNS de domínio de alto nível, TLD, Top Level Domain, são servidores dns.com, .org, .edu, .org.net, e domínios de países, .br para Brasil, né, .uk, né, o UK para Reino Unido e FR, França, etc. E servidores DNS com autoridade. Então, aqui um exemplo, né, servidores DNS raiz. Então, aqui vocês têm os TLD, né, que são servidores .com, .org, .edu. Dentro desses .com, vocês têm, né, os servidores DNS, por exemplo, para as empresas, yahoo.com, amazon.com, né, os servidores DNS.org e os servidores DNS.edu. Então, esses servidores, obviamente, são descentralizados e são espalhados pelo mundo inteiro. Aplicações P2P. Aplicações como www, e-mail e DNS fazem uso da arquitetura cliente-servidor, que nós já vimos anteriormente. E os servidores nessa arquitetura permanecem sempre ligados, ao contrário da aplicação P2P. Na arquitetura P2P existem duplas de hospedeiros conectados de forma descontinuada, que são denominados pares, peer-to-peer, né, P2P. E efetuam a comunicação entre si. Esses pares são de propriedade dos próprios usuários. Na arquitetura P2P, cada par pode realizar a redistribuição de qualquer parte do arquivo que recebeu de outros pares, auxiliando dessa forma o servidor nesse processo de distribuição. O protocolo, nós já vimos isso também, mais utilizado na distribuição de arquivos P2P é o BitTorrent. Com isso, assim, nós concluímos essa primeira parte do capítulo 3. Bons estudos, leiam a apostila. E nos encontramos no próximo vídeo.